Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente tem alguns conceitos. O primeiro conceito que nós temos é da existência de Deus. Então, Deus existe, é o Criador de tudo quanto vemos no universo. Tudo que temos aqui é obra de Deus. Além de Deus, a gente acredita que existem espíritos. Nós somos espíritos. O que é espírito? É a inteligência que habita o corpo. Nós somos os seres inteligentes que movimentam esse corpo. Atenção, nós temos mais um conceito. Nós temos uma coisa chamada alma. Nós somos a alma e nós somos o espírito. Mas por que a gente não fala só alma e por que a gente não fala só espírito? O espírito é o ser integral, aquele ser que lembra das vidas passadas, que vive uma existência plena e que caminha para Deus. Porém, revestido do corpo material, nós somos alma. O espírito é o ser integral, consciente de tudo. A alma é o espírito ligado ao corpo e que sofre toda a influência do corpo. Isso significa que a mente nossa fica empotada no período que estamos encarnados. Esquecemos o passado, ou seja, as outras encarnações, e esquecemos muitas vezes coisas dessa própria vida. Então, nossa primeira infância é esquecida. Então, a carne afeta o espírito, fazendo com que ele não tenha todo o potencial que ele tem. Em espírito, nós podemos viajar a grande velocidade, deslocando com a força do nosso pensamento de um lugar para outro. Em espírito, nós temos a telepatia, que é a capacidade de conversar um com o outro. Quando a gente fala em telepatia, a gente começa a trabalhar a questão da mediunidade. Por sermos espírito, embora estejamos momentaneamente como almas revestidos de um corpo material, ou seja, com limitação nas percepções e capacidades espirituais, por sermos espírito, nós podemos nos comunicar uns com os outros através do pensamento. Quando a gente fala em telepatia, a pessoa limita simplesmente as palavras. Só que não são só palavras. Por sermos um ser integral, eu posso comunicar com a Priscila, por exemplo, uma sensação de angústia, uma sensação de medo. Ela pode captar de mim o medo que eu estou sentindo por estar em 4 paredes fechado. Se eu sofrer de claustrofobia, se eu tenho medo de ficar no local fechado, eu fico angustiado. E se a Priscila, sendo médio, sendo sensível, chegar perto de mim, telepaticamente, ela vai perceber, por empatia, por telepatia, vai perceber a minha angústia. E ela fica angustiada. Assim como nós podemos perceber o que se passa entre um outro encarnado, entre indivíduos que nós estamos vendo com os nossos olhos, o médium, ele também percebe, ele sabe que tem alguma coisa errada, uma sensação diferente, que não é dele, porque ele percebe também as sensações dos espíritos. A maioria de nós é médium e não sabe que é médium, não percebe essa particularidade em si mesmo. Mas nós possuímos um sexto sentido. Nós possuímos um sexto sentido que muitas vezes a gente ignora, despreza, isola. Nós temos uma sensação a mais que nós somos criados a vida toda a ignorar. Mas, na verdade, a gente deveria desenvolver essas sensações. No caso da telepatia, a telepatia é a chave para muitas mediunidades. Entre as mediunidades que a telepatia é capaz de trabalhar é a da psicografia. Quando os espíritos estão ao nosso redor, espíritos desencarnados, encontram um médium que o quer ouvir, porque muitas vezes a gente não quer ouvir os espíritos. Como assim não quer ouvir os espíritos, né? Porque os espíritos, eles falam no silêncio da nossa mente. São os pensamentos dele que se misturam muitas vezes com os nossos pensamentos. Há um ponto que muitas vezes a gente não distingue o que é o nosso pensamento do que é o pensamento dos espíritos. O médium já treinado, ele já consegue separar o que é seu do que não é seu, do que é intuitivo do que é produção própria. Nós, como nós não somos treinados, não somos preparados, nós temos uma dificuldade muito grande de saber o que é nosso e o que não é nosso.
E por isso, muitas vezes, nós somos manipulados, somos fantoches da mão do invisível. Uns espíritos nos sugerem uma coisa, outros nos sugerem outras. Nos desenhos animados a gente vê aquela figurinha do anjo e do demônio. E é mais ou menos isso mesmo que acontece. A diferença é que não é um anjo puro e bom que está do nosso lado e nem um demônio terrível, cruel. Mas sim espíritos que estão no nosso nível de pensar, gostam do nosso jeito de agir, que ficam perto da gente nos sugerindo. Ora damos ouvidos a uns, ora damos ouvidos a outros. E de acordo com a nossa sintonia fazemos a vontade de uns e de outros. Por sermos inconscientes, os pensamentos deles misturam com os nossos e a gente não distingue o que é nosso e o que é deles. Porém, o médium, à medida que ele vai se treinando, vai se capacitando, ele começa a produzir textos, escrever, de acordo com a vontade dos espíritos. O médium inconsciente é aquele que segura o lápis e a mão dele vai mexendo, e ele, no final de um certo prazo, 10 minutos, 1 hora, não importa o tempo que ele leve, os espíritos utilizam da mão dele, dos nervos dele, da capacidade de escrever dele para produzir uma produção literária, uma produção científica, para mandar uma mensagem para um parente, para um amigo. Muitos médiuns não são médiuns inconscientes, são médiuns intuitivos, são médiuns semiconscientes. Isso significa que tem médium que percebe que o espírito quer trazer a mensagem e ele escreve de acordo com a intuição do espírito vem trazendo. O espírito quer falar sobre casa, mas não escreve a palavra casa. Ele faz lembrar a ideia de uma casa, aí o médium escreve casa. Tá? Então, no médium da psicografia mecânica, o espírito assume o braço, o controle e todas as palavras são do espírito. No médium intuitivo, é como se eu desse um recado para o seu Valdomiro. Valdomiro, amanhã às 10 horas, eu quero que você avise o Rogério para cortar as árvores que estão atrapalhando a fiação que está na frente da Casa Maria de Nazaré. O seu Valdomiro vai chegar para o Rogério e vai passar a mensagem para ele. Vai passar com as palavras dele. Rogério, amanhã corta as árvores que estão perto da fiação, para não atrapalhar a energia, para não cortar a luz aqui. Ele passou o recado, correto. Só que não passou com as minhas palavras, passou com as palavras dele. O médium intuitivo interpreta, trabalha, recebe como se fosse uma intuição do que tem que falar. Mas as palavras é do médium, não é do espírito. Quando é do espírito, o espírito é capaz de escrever com a própria letra que tinha quando estava vivo. Ele escreve com a própria letra, ele é capaz de falar informações que somente ele sabe, nome de pessoas, de lugares, fatos que ele presenciou e que ninguém mais viu, coisas íntimas, então onde ele escondeu alguma coisa. Então um médium de psicografia, que ele é mecânico, inconsciente, ele é capaz de trazer tudo que o espírito quer com as palavras do espírito e muitas vezes com a letra do espírito. Médium semimecânico, aquele que tem ele acompanha a psicografia do espírito, quer dizer, as ideias do espírito. O espírito vai ditando para ele, é como se ele estivesse ouvindo. Ele participa. O espírito manda ele escrever uma palavra, ele pode substituir por outra, um sinônimo, porque eles estão trabalhando em conjunto. No inconsciente ele não lembra, no semiconsciente ele está consciente durante o processo todo e participa, e no intuitivo vem só uma ideia que ele vai desenvolvendo. No semiconsciente pode acontecer graus de semiconsciência. Então no semiconsciente existe uma variação de consciência. Isso significa que ele pode estar mais ou menos envolvido em todo o processo. Em uma reunião de psicografia, aliás, em qualquer reunião mediúnica, antes de começar a reunião mediúnica, existe todo um preparo. Preparo da espiritualidade. O que a espiritualidade faz? Ele protege o ambiente para que nenhum espírito desequilibrado, nenhum espírito que possa atrapalhar, entre na sala mediúnica. Existe também um preparo nos médiuns.
O médico que vai para uma reunião mediúnica, em qualquer tipo de reunião mediúnica, seja ela de incorporação, seja de psicofonia, psicografia, eles preparam o médium também, porque o nosso corpo às vezes não está saudável, bom, adequado para a reunião que vai ser desenvolvida. Aí os espíritos, o que eles fazem? Ajuda a nossa digestão, ajuda a nossa respiração, nosso coração, ele dá um reforço no campo mental nosso. Nós temos no nosso cérebro a epífise, é como se fosse uma antena, uma glândula dentro do nosso cérebro que ela irradia pensamentos e capta pensamentos, como se fosse uma antena no nosso cérebro. Então nós somos ao mesmo tempo rádios transmissores e receptores, nós recebemos informação e transmitimos informações. Então, numa reunião mediúnica, antes da reunião mediúnica, os espíritos atuam no ambiente, protegendo e isolando dos espíritos que não tem nada a ver com essa reunião, atuando no médium para que ele tenha saúde no dia, protegendo o médium para que ele não tenha aborrecimento, muitas vezes no dia. Muitos espíritos que não querem, não são favoráveis à reunião, tentam atrapalhar o médium. Como é que eles atrapalham? Briga dentro de casa. Semana toda passou em calma, mas no sábado, no dia da reunião, antes da reunião, vira o inferno. É o marido que briga, é a mulher que briga, é o filho que dá algum problema, é um prejuízo, é uma batida de carro, né? A falta de luz, que acabou a luz de repente. Então são coisas insignificantes que desequilibram o médium. Muitas vezes as coisas insignificantes são provocadas por espíritos que não querem que a reunião aconteça. Então, muitas vezes, os espíritos do bem, ligados à reunião, tentam proteger o médium na medida do possível, porque dentro do centro espírita ele tem um poder de ação muito grande, mas fora do centro espírita, os espíritos atuam, ajudam, nos protegem, mas nós estamos no mundo sujeitos a outras vibrações e a outras pessoas encarnadas, e muitas vezes as outras pessoas têm poder de ação emocional para com a gente, fazendo com que a gente entre em desequilíbrio. Então, principalmente no dia de reunião mediúnica, temos de ter consciência do nosso papel, do nosso trabalho, e pode cair o mundo, temos de conservar a nossa paz. Na verdade, a gente tem que conservar a paz em todos os momentos da nossa vida, principalmente no dia da reunião mediúnica. A espiritualidade ela tem todo esse cuidado para com os médios, mesmo assim, muitas vezes, o médium ele desvala, ele entra no desequilíbrio e não consegue atuar no dia, justamente pelo próprio desequilíbrio. Vou falar em outro momento sobre esses desequilíbrios do médium, mas eu só vou adiantar. Por exemplo, o médium sabe que não deve se aborrecer. Mesmo assim, tem muito médium que no dia da reunião mediúnica briga com o marido, briga com a mulher, briga com os filhos, se enerva, perde o equilíbrio. O médium sabe que não deve beber, porque isso afeta o corpo dele como um todo. Independente de ser médium, nós nunca devemos beber. Então, tem médium que ele se serve de uma pequena dose de bebida, às vezes nem no dia, durante a semana. Toma uma cervejinha no final do dia, toma um vinho de vez em quando junto com o almoço. E essa bebida ela afeta o organismo do médium. A espiritualidade, para neutralizar, muitas vezes não tendo outro médium para atuar, ela tenta fazer com que o espírito do médium e o próprio corpo do médium entre em harmonia, entre em equilíbrio. Lembrando, o médium que bebe, ele continua médium. Isso significa que ele continua sendo intermediário dos espíritos. E não existem só espíritos bons, existem espíritos maus, desequilibrados. Existem espíritos viciosos, viciados. Isso também significa que o médium que gosta de beber, ele vai estar junto de espíritos que gostam de beber, e esses espíritos vão usar do médium para beber. Ou seja, ele está sendo vampirizado, está sendo instrumento do mal, do desequilíbrio. Todos os médios sabem que não devem fumar. Tem médium ainda que fuma, afetando o organismo e sendo vampirizado igualmente pelos espíritos desequilibrados. Agora, uma coisa que não é falada: a alimentação indevida também é uma causa de prejuízo para o médium. Em um outro momento eu vou trabalhar com a obra de André Luiz, Missionários da Luz, onde a gente vai ver alguns casos a respeito da alimentação
Então, o ideal para o médium que quer ser médium, que quer trabalhar conscientemente com a mediunidade, é comer uma alimentação leve no dia da reunião. Ou até fazer um jejum. Jejum não mata. A pessoa ficar algumas horas sem se alimentar não mata ninguém. Depois da reunião mediúnica, aí faz uma pequena ceia, também não precisa exagerar, porque qualquer excesso nos faz mal, e vai dormir, né? Vai fazer outras atividades, ou até mais tarde, depois de 3, 4 horas, aí come uma janta, alguma coisa mais pesada. Mas no dia da reunião mediúnica, o ideal é não comer nada. Se não for possível, comer uma comida moderada, de preferência sem carne, sem nenhum tipo de bebida, inclusive refrigerante. Não é proibido beber o refrigerante, tá? Mas se a gente puder substituir no dia a dia, independente de reunião mediúnica, substituir pelo suco, a gente ganha muito, tá? Então é muito preferível para nós ter uma vida saudável, um corpo saudável, para termos a mente igualmente saudável. Então, os espíritos, eles atuam no local, voltando a falar, no local onde a gente está, atua nos médios, isola os espíritos desequilibrados e cabe aos médios se preparar também, mantendo a harmonia do pensamento, não brigando, não fumando, não bebendo, evitando sexo no dia, na véspera, porque a gente desgasta a nossa energia. Nós somos centros de força, nosso organismo todo vibra energia. E quando a gente ativa mais um centro de força do que outros, é como se a gente ampliasse esse centro de força, chamado chakra lá no pessoal sânscrito, né, no pessoal hindu, oriental. Então esses chakras, esses centros de forças mais ativos, eles são mais receptivos para determinado tipo de vibração. Então, qual o chakra, qual o centro de força que nós temos de atuar com mais prudência ou com mais respeito no dia da reunião mediúnica? Seria o coronário, né, do alto da cabeça, coroa, o frontal, laríngeo, né, e aí vai, né, cardio, que é cardíaco, né. Então, esses centros superiores que nós temos, essas energias superiores, para que a gente possa captar e se ligar com mais facilidade com espíritos superiores. Agora imagina uma pessoa que teve o desequilíbrio do sexo, correção, não precisa nem ser desequilíbrio, teve relação sexual no dia anterior. Qual o chakra que está aberto, mais ativo? É da área sexual. Da área sexual. E por ser um chakra mais ativo da área sexual, nós estamos mais vulneráveis, captamos com mais facilidade os espíritos ligados a essa área. Então o médium consciente, ele domina a si mesmo, ele tem um corpo saudável para atrair bons espíritos. E o dia que um espírito desequilibrado precisar usar de instrumento com ele, usar dele, entre aspas, a energia dele para se comunicar, não vai haver problema, que o espírito vai estar próximo a ele durante alguns momentos, depois vai se afastar e não vai deixar nenhum resquício, nenhuma sintonia, nenhum desequilíbrio com o médium, porque o médium não tem sintonia com o desequilíbrio do espírito. Agora, porém, se um é bêbado, o outro também encontra sintonia, às vezes é até difícil um afastar do outro, porque os dois encontraram sintonia, eles comungam com a mesma forma de pensar, o mesmo jeito de agir. Às vezes a gente não consegue tirar de perto da pessoa, seja médium consciente ou não, né? Seja ele sabedor que é médium ou não, muitas vezes a gente não consegue tirar o espírito que está acoplado, encostado. Por isso esse termo em algumas igrejas evangélicas do encosto. Nós temos encosto, os espíritos desequilibrados que cortam sintonia com o nosso jeito de agir, de falar. Se eu sou fofoqueiro, eu vou estar acoplado, grudado com o espírito fofoqueiro. Se eu sou viciado no álcool, no sexo, na droga, eu vou estar ligado a espíritos ligados ao sexo, droga, cigarro, excesso de comida. Tem espírito glutão que fica junto de outra pessoa para utilizar do corpo da outra pessoa, para ele sentir aquela energia material, aquele alimento. Então, na reunião mediúnica, o que o médium vai fazer? Espera aí, como é que eu sei se eu sou médium de psicografia? Para eu saber se eu sou médium de qualquer coisa, eu tenho que experimentar. É isso que os espíritos nos falam.
Eu vou ter que sentar numa reunião mediúnica. Por que na reunião mediúnica e não da minha casa? Pode fazer isso em casa? Pode, mas não é o local adequado. Porque no centro espírita temos espíritos especializados que protegem o local, preparam médios, tem todo um preparo para isso. Então o local adequado para exercer a mediunidade é dentro do centro espírita. Agora, como eu falei, o médium vai continuar sendo médium em qualquer lugar, ele vai sentir a influência dos espíritos em qualquer lugar. Aí lá fora, ele se treinando, ele se educando, ele vai saber a hora que ele deve escrever e a hora que ele não deve escrever, a hora que ele deve incorporar e a hora que ele não deve incorporar. O médium desequilibrado é dado como louco, porque ele incorpora espíritos fora do centro espírita e começa a falar as coisas e não sabe depois que falou, começa a fazer as coisas e não sabe que fez. As pessoas falam: fulano, ontem você subiu na mesa, botou a gravata na cabeça e começou a cantar e rebolar lá na frente. O que foi isso? Então, principalmente o álcool, a droga, faz com que a pessoa faça coisas que não sabe por que fez. Muitas vezes ela não fez, quem fez foi o espírito que se apossou dela por algum momento. Quando a pessoa diz que bebeu e não lembrou de nada, justamente é a hora que ela desdobra, afasta do corpo e outro assume. E muitas vezes esse outro que assume faz besteira. Pode, inclusive, matar. E quando eu falo em matar, eu estou dizendo que a pessoa faz coisas que ela não faria em estado normal. Porque ela não está fazendo sozinha, ela está fazendo com a influência dos espíritos. Mas a gente pode considerar o seguinte: então ela não tem culpa que fez. Então se ela matou e não foi ela que matou, foi o espírito? Não, ela só matou porque ela sintonizou com o espírito que tem afinidade com ela. E nós não somos instrumentos totalmente passivos. Nós somos donos do nosso corpo e da nossa vontade. Então nós somos corresponsáveis pelo todo o mal que os espíritos fazem pela nossa influência utilizando do nosso corpo. Isso significa também que numa reunião mediúnica não é justificável, não é aceito que o espírito fale palavrão, dê um tapa na orelha do outro, saia rebolando, subindo em cima das cadeiras. Se numa reunião mediúnica séria, porque acontece algumas que não são sérias ou que a pessoa que está lá não sabe dirigir. Se acontecer de uma reunião séria, uma pessoa levantar bruscamente, bater, sair sapateando, quebrando as coisas, o dirigente vai chamar a atenção do médium, não do espírito. Vai chamar a atenção do espírito naquele momento, mas depois vai chamar a atenção do médium. Você é dono do seu corpo, você é dono da sua vontade. O espírito só pode fazer com a sua permissão. Aí o médium vai falar assim: mas eu sou inconsciente, eu não sei o que eu faço. Você pode ser até inconsciente depois do fenômeno mediúnico, mas todo o processo mediúnico, no momento que está acontecendo, para o espírito atuar no mundo é necessário que ele tenha a sua permissão. Se você não der a permissão, se você não tiver a vontade de fazer, ele não faz. Então nós temos que aprender a dominar o nosso corpo, dominar a nossa mente. Porque aquele médio descontrolado é um médio doente, ele tem que ser tratado. Mas lembrando sempre, ele está servindo à influência do espírito, mas ele sendo dono do corpo, ele só faz o que ele quer. Então se ele autoriza o espírito a fazer a maldade, de falar um palavrão, de bater em alguém, é porque ele autorizou. Então a pessoa, seja médio ou não, consciente que é médio ou inconsciente que é médio, ele tem que dominar as vontades. No estado de mediunidade, por exemplo, eu sou médio. Antes do espírito falar qualquer coisa, é como se eu percebesse que ele vai falar um palavrão. Eu evito, eu corto ele e não sai nada. Como médio, nós somos donos da nossa vontade. O espírito só faz o que a gente autoriza. Para saber se uma pessoa é média, eu já falei há pouco, nós temos de experimentar. Significa que a gente tem que sentar na frente de um papel, com uma caneta, com um lápis, e durante algum tempo tentar exercitar esta mediunidade. Como é que a gente deve fazer? Colocar o papel na frente, colocar o lápis na mão, tocar levemente o papel e deixar, lembrando os fluxos de energia que a gente já falou,
deixar o fluxo de energia vir para a nossa mão. E se nós formos médios de psicografia inconsciente, médium mecânico, a nossa mão vai movimentar independente da nossa vontade, chegando ao ponto que eu posso conversar com uma pessoa do meu lado enquanto a mão está escrevendo. Alguns médios de psicografia que são mecânicos, eles escrevem com as duas mãos ao mesmo tempo. Enquanto uma mão está escrevendo uma carta com a direita, a outra pode estar passando uma receita com a esquerda. Em alguns casos raros, o médium escreve inglês em uma das mãos e francês na outra. Porque são dois espíritos que estão atuando na mão. Está atuando no cérebro? Sim, está atuando no cérebro. Toda a informação passa pelo cérebro do médium, mas atuando diretamente nas mãos. Se a pessoa não for um médium mecânico, ele pode ser um médium intuitivo, um médium semimecânico. Mesma coisa, a pessoa senta, espera primeiro, entra em sintonia, espera primeiro que o espírito movimente a mão. No período de treinamento, passou o treinamento, não conseguiu produzir nada que se leia, porque às vezes ele produz até alguns rabiscos. Aí ele pode tentar começar a desenvolver a mediunidade de psicografia intuitiva. Isso significa que a gente senta na frente do papel e começa a escrever todas as ideias que vierem no meu pensamento. Eu não sei o que vai sair. Então, se vier a flor, eu escrevo flor. Se vier cavalo, eu escrevo cavalo. Então, pelo conteúdo, a gente vai analisando. Se a mensagem é boa, positiva, não importa de quem seja, pode ser até minha mesmo, não precisa ser espírito. Tem coisa que eu escrevo. Por que não? Porque só os espíritos podem escrever. Nós também escrevemos. Se a mensagem é boa e positiva, não importa de quem seja, pode ser até nossa. Agora, algumas mensagens são bem assertivas. Quando começa a escrever, meu querido filho Valdec, cuidado com a saúde, procure um médico. Existem mensagens que são tão específicas que eu, médico, não conhecendo o tal do Valdec, e eu começo a aconselhar ele do problema do coração, e ele já estava sentindo alguma coisa. É uma prova de que a mensagem não é minha, médium, mas sim de um espírito que conhece o Valdec e que está aconselhando a ele isso. Todo médium ele oscila, então ele tem momentos de maior lucidez e menor lucidez. Tem hora que é mais o espírito está falando, mas tem hora que é mais o médium que está falando. Vai ter coisa que a gente vai botar com as nossas palavras. Como se eu recebesse uma mensagem, mas para passar essa mensagem eu não sei falar com o jeito de falar do Valdomiro. Eu vou usar minhas palavras. Então isso acontece muito na psicografia. Mesma coisa, eu vou sentar na frente da folha de papel e vou deixar meus pensamentos livres. E vou escrevendo. Tem gente que escreve verdadeiros romances de forma intuitiva. Eu não sou capaz, como médium, de escrever uma mensagem para o Valdomiro, para a Priscila. Mas eu sou capaz, como médium, por forma intuitiva, de escrever uma poesia que fale sobre a natureza. E as pessoas olham e falam assim, nossa, que beleza. Essa poesia é quase uma oração. Ela tem alguma coisa que fala no coração. É uma coisa bonita, importante. E a gente vai se levando pelaquela mensagem e, sem perceber, vai escrevendo coisas belas, dignas até de divulgar, de publicar. Sim. O médium, que ele é mais instrumento da mediunidade, ele é capaz de falar o nome de pessoas que ele não conhece, citar fatos que ele não conhece. Inclusive, nosso Chico Xavier, que escreveu milhares de cartas psicografadas, ele teve caso dele de ir para a justiça, porque ele escreveu a pessoa, eram dois adolescentes que estavam brincando com uma arma, a arma disparou e um deles morreu. E aí o outro estava sendo acusado de assassinato. E aí não, o espírito veio e escreveu, não, foi uma brincadeira que a gente estava fazendo, e foi narrando os fatos. E o juiz, ele acatou, ele aceitou na hora de botar a sentença e falou, inocente, porque o próprio espírito trouxe a verdade, trouxe à luz os fatos que somente os dois sabiam. Então, a espiritualidade, ela atua nos médiuns, fazendo com que os médiuns escrevam coisas que somente o espírito sabe. Mesmo que não seja assim tão assertivo, seja assim bem objetivo, mesmo assim, se for uma coisa digna de nota, seja nosso ou seja do espírito, que vale a pena divulgar, nós temos de divulgar. Local ideal para fazer isso, centro espírita.
No centro espírita existe a comunhão de pensamentos, são muitos espíritos que pensam da mesma forma e têm o mesmo objetivo. E quando a gente está junto, reunido com o mesmo objetivo, a nossa força aumenta. Lembra que Jesus falou: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, quando a gente se reúne em um local certo, no horário certo, com pessoas certas, todas pensando a mesma coisa, aquele processo fica mais fácil. Mas mesmo na reunião mediúnica, o grande problema da reunião não são os espíritos, às vezes não é o ambiente, são os próprios médios. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 1, ele fala sobre o título Psicografia. Ele fala que dos médios presentes, apenas um estava em condição, porque os médios que estavam ali, a maioria estava preocupado com as dívidas que tinha de pagar, com o problema da família. E aí, na hora da psicografia, estava lá em silêncio, mas agitação mental. Então, nenhum deles tinha condição de escrever nada que prestasse, que fosse útil para todo mundo. Apenas um estava habilitado para fazer isso. E dos 6 comunicantes, que vieram 6 para trazer mensagem, apenas um pôde trazer alguma mensagem de maneira geral, para que todos pudessem receber aquela mensagem bonita, mas era de caráter geral, não podia botar nada pessoal. Então, se o médium está preparado para a reunião mediúnica, ele tem que estar desligado naquele momento da vida lá fora, das preocupações, do filho, do trabalho, das dívidas, e se concentrar única e exclusivamente no objetivo dele, de ser um instrumento para a espiritualidade. Nós temos que lembrar o seguinte: o médium é uma pessoa humana, é um ser humano que habita um corpo de carne. E por habitarmos um corpo de carne, nós temos um problema da fadiga. Qualquer trabalho que a gente faça em demasia, a gente vai sentir o peso desse trabalho. Se eu fico o dia todo na enxada, meus braços vão doer no final do dia. Se eu estou trabalhando muito a minha mente, escrevendo, eu vou ficar cansado no final do dia. Nós temos um cansaço mental também. Então, qualquer prática feita repetidamente por muito tempo vai trazer a fadiga. Então, o médium tem que descansar e tem que se proteger, porque senão, daqui a pouco, se ele exagera demais, ele não consegue carregar peso mais, porque ele trabalhou tanto os braços que o braço começa a sentir dor e daqui a pouco ele não perde o movimento até do braço. Mental também. Então, o excesso de pensamento, ele pode levar, vou falar assim a palavra por não ter uma melhor, loucura. Porque ele pode entrar num desequilíbrio se ele ficar tentando trazer mensagem o tempo todo. Então, todo exercício mediúnico, ele tem que ter uma moderação, tá? Algumas pessoas, eles conseguem carregar peso, muito peso por muito tempo. Outras pessoas são mais frágeis. Então, não existe regra. É 5 minutos para um, 10 minutos para o outro. Não, tem gente que consegue passar 3, 4 horas trabalhando, não sente nada. Isso, e tem outras pessoas que precisam passar pouco tempo já é o suficiente, tá? Então a gente tem que conhecer nossa limitação. Francisco Cândido Xavier, muitas vezes ele começava no comecinho da tarde e ia até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã psicografando. Isso é um desgaste físico muito grande, mas ele dava conta. Então ele passava mais de 6 horas, 8 horas escrevendo. Como nós somos médios, nós temos sensações, independente da gente estar na reunião mediúnica. Em qualquer lugar a gente tem sensação. Então, se eu entro num ambiente que eu não me sinto bem, é porque tem energias ali que me fazem sentir mal. Numa reunião mediúnica, quando temos de trabalhar com entidades desequilibradas, o médium começa a sentir a vibração, o desequilíbrio do espírito. Por exemplo, eu sou médium de incorporação. Às vezes, antes de incorporar, meu coração começa a agitar, bate mais rápido. Minha respiração, muitas vezes, modifica, fica um pouquinho mais lenta, às vezes fica um pouquinho mais rápida. Dependendo do espírito que vai vir, começa a ter sensações orgânicas. Dependendo do espírito, eu posso ter um pouco de dor de cabeça. Posso sentir o meu fígado doendo, meus rins doendo, na hora, porque o espírito está passando por algum problema. O espírito de um suicida que tem um tiro na orelha pode trazer para o médium a sensação de agonia no ouvido, sentir um zumbido no ouvido. Cada médium tem uma sensibilidade diferente. Alguns, essas sensibilidades são muito intensas, chegam a incomodar.
Outras, essa sensação é mais sutil. E no caso da psicografia? No caso da psicografia é a mesma coisa. Se vem um espírito de luz bom, trazer uma boa mensagem, a sensação é agradável. Como se uma pessoa amiga chegasse para perto da gente e até nos abraçasse. É uma sensação agradável. Porém, se é um suicida, se é uma pessoa viciada, um espírito viciado, que vem para o médium, ele sente a agonia daquele espírito. A diferença é que, em vez dele falar, ele vai escrever o que o espírito quer dizer. Então, existem algumas psicografias que não são divulgadas, geralmente ficam nos centros espíritas, guardados em arquivos, onde o espírito vai narrando o sofrimento dele. Minha mãe, me socorre, eu estou morrendo. Como se ele estivesse vivendo aquela situação naquele momento. Nem todo espírito sabe que morreu. Nem todo espírito é consciente que ele está no mundo espiritual. E por isso, muitas vezes, ele passa mensagens desconexas. Em vez da pessoa falar, ela vai escrever, tá? Pode escrever as palavras do espírito, ou então pode transmitir uma mensagem também. Olha, eu morri sofrendo muito, agonia, eu pulei do prédio, minhas pernas quebraram. Vai transmitindo essa sensação para o médium, o espírito está sendo tratado, curado naquele momento, mas ele vai narrando o sofrimento dele. Isso aí já é um espírito já mais consciente, já é um espírito que está sabendo que está no local onde vai ser tratado. E esse ato dele escrever nada mais é do que uma distração para ele, para os espíritos médicos atuarem no corpo físico dele, perispiritual, porque nós temos um corpo perispiritual. Enquanto ele está distraído escrevendo lá, os espíritos atuando no corpo dele para ajudar. Então existem psicografias muito bonitas, poéticas, que são verdadeiras orações. Existem psicografias que são de sofrimento, de dor, onde o espírito simplesmente está escrevendo para tirar as mágoas e de se distrair. Então, para encerrar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma prática de psicografia. Nós temos as cadeiras aqui, temos lápis e papel. Hoje a gente vai tentar a psicografia mecânica. Isso significa que vocês não vão pensar absolutamente nada. Vocês vão, durante 10 minutos, esvaziar a mente de vocês. Tentar pensar em absolutamente nada. 10 minutinhos. Vocês vão tocar a ponta da mão, a ponta do lápis aqui, ó, só tocar. E deixar o lápis movimentar de acordo com o que ele quiser. No primeiro momento, pode ser que você coloque o lápis ali e não sinta nada. Aí você deixa ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Deixa livre a mão em cima da folha, simplesmente encostada ali durante esse período. Passado um certo tempo, eu vou dar um aviso, passado uns 5 minutinhos. Se não houver nenhum tipo de movimentação natural, a mão mesmo não mexer sozinha, aí vou pedir para vocês fazerem círculos assim, ó, do começo ao fim da folha. Então, os primeiros 5 minutos vocês não vão fazer nada. O único esforço que vocês vão ter é de ficar com o braço parado, que é difícil. E mais difícil ainda, nenhum pensamento na cabeça. Vocês vão treinar psicografia mecânica. Isso significa que quem tem que atuar é os espíritos, não é vocês. Então, só botar a mão pousada na mão. Estou esperando. Não é para escrever absolutamente, conscientemente nada. Não é para manter a mente vazia, zerada. Se tiver algum pensamento, tira o pensamento. É difícil. Nossa. Tá? É difícil, tá? Porque vocês vão trabalhar com psicografia mecânica. Depois, em outra reunião, um outro dia, a gente vai tentar a psicografia intuitiva. Aí sim, o que vier na cabeça? Flor divina. Aí escreve, flor divina. O que vier no pensamento. Deixa livre, depois vocês deixam livre o pensamento.